Olá pessoal, sejam bem-vindos a nosso terceiro capítulo da série de lives 11 Pilares para uma Vida Extraordinária. Então quero agradecer por vocês estarem aqui comigo desde o nosso primeiro encontro. Tivemos Silas Malafaia, pastor Silas Malafaia, tivemos Giovanni Santos, cada um dos dois dando uma aula espetacular, intelectual, profissional. E essa série ela vai seguir agora, vai seguir mais adiante até sexta-feira. Na outra semana nós vamos continuar, certo? Serão 11 capítulos, 11 capítulos, estamos no terceiro. E o que eu estou recebendo, sinceramente, de depoimentos de pessoas que estão com o conteúdo que está sendo passado aqui, não está trazendo apenas o conhecimento, mas estão trazendo como colocar em prática, estão gerando resultados fantásticos nas suas vidas. Então, assim, muita ficha caindo na área profissional, na área da saúde, em vários aspectos, com a experiência de cada um. Então, nosso objetivo aqui, na verdade, é com a experiência, com a sabedoria, com a história da pessoa, certo? Transmitir isso para você, tá? Então, assim, hoje a nossa convidada é Elisete Malafaia, a pastora Elisete Malafaia. Daqui a pouquinho já está entrando aqui. Vou pedir para vocês, gente, o Instagram, ele tem um algoritmo, certo? Então, assim, para avisar para as pessoas, para outros seguidores, para outras pessoas, para trazer mais gente para nossa live aqui e trazer mais enriquecimento. Então, assim, eu vou pedir um favor para vocês. Aperta nesse aviãozinho aqui, certo? Envia para 5, 10 pessoas. Hoje, nosso pilar é o pilar conjugal. O nosso pilar é o pilar conjugal. E aperta esse coraçãozinho aí também, tá bom? Então, no momento, qualquer momento da live, vão mandando esse aviãozinho para outras pessoas, para pessoas que você ama, para casais, principalmente casais, porque hoje a live vai ter algo especial, muito especial mesmo, tá? Gente, gratidão mais uma vez, e lembrando, essa série vai até o dia 31 de agosto, e de segunda a sexta-feira, deixa eu só verificar aqui se a nossa convidada já chegou, porque entram várias pessoas ao mesmo tempo, eu não consigo ver, certo? Então, assim, tivemos pastor Silas, tivemos Giovanni. Amanhã nós vamos ter o quê? George Soares, gente, quem é parte da saúde, quem vive essa parte, quem quer trazer literalmente a parte do quê? Saúde mental, saúde física, a importância, você vai ver de uma pessoa que vive isso, é o estilo de vida dele. E ele não deixa de ser marido, ele não deixa de ser um excelente profissional, é um cara de alta performance imensa, certo? Então, assim, amanhã tem mais ainda. Opa, entrou? Aonde é que ela tá aqui que eu não tô encontrando? Como é que eu encontro aqui? Pastor Elisete, eu vou pedir para você dar um oi para mim, para que eu possa clicar no seu nome e procurar você aqui. Deixa eu ver aqui se é. Deixa eu ver aqui. Transmissão ao vivo. Ah, tá aqui. Ei, Deus. Eu tô aprendendo o Instagram aqui. Gente, opa. Só um minutinho. Aqui. Pastora Elisete. Vamos lá? Deixa eu ver se deu certo agora. Opa! Me permita fazer primeiro. Gente, ela é pastora, líder de mulheres na Advec, psicóloga, escritora, palestrante, esposa, mãe e avó. Com vocês, pastora Elisete Malafaia. Gratidão por ter você hoje aqui nessa live, compartilhando o seu conhecimento, literalmente transformando conhecimento em sabedoria, pastora. Olha, Ricardo, é um prazer estar com você aí, com esse povo bonito aí que está entrando nessa live, com certeza, e que vai convidar outros aí também para estar com a gente. Um abração aí para sua esposa, para a pastora Marinês, para esse povo bonito aí, né? Povo amado. Muito feliz de estar aqui com você, né? E é verdade, são alguns papéis que a gente desempenha na nossa trajetória de vida. Mas o mais importante papel é ser filha de Deus. Esse é muito lindo, né? Essa função e esse papel que Deus nos deu para desempenharmos aqui nessa terra, né? De sermos filhas de Deus, filhos de Deus, e estarmos aqui
sendo pequenos cristos para influenciar outras pessoas em todas as áreas. E você está de parabéns, estou gostando de ver aí você influenciando pessoas para crescerem espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente, na família. Olha, seu filhinho é lindo, acho muito bonito. Vocês aí como casal, ensinando essa garotada nova, que vocês são novinhos, né? Tem uma trajetória. E isso é muito bonito, quando eu vejo assim jovens que entendem o segredo, né? De se casarem, de formar uma família, de crescer, de multiplicar e de influenciar essa geração nova. Tá de parabéns aí. Gratidão, pastora. E olha, até o cenário mudou aqui, viu? Isso. Homens, quem estiver assistindo, ouçam suas esposas, tá? O cenário estava todo preto os 2 primeiros dias. Eu estava Tá. vesgo, ela falou, coloca o óculos e muda o cenário. Então, eu acho que essa aqui vem a primeira lição. E assim, pastora, então, o objetivo dos 11 pilares, né? A gente dividiu, na verdade, dividiu vários Sim, pilares, intimidade com Deus, conjugal, relacionamento, né? Intelectual. Então, assim, tudo faz parte da nossa vida. sim. Então, o objetivo aqui é o seguinte, nada mais do que com a sua experiência, né? O que te trouxe os resultados que você teve hoje na sua vida. Que resultados a gente está falando? Um relacionamento com os filhos, como profissional, então, em todos os aspectos. E nada melhor, tá? Nada melhor que a gente começar do início. Então, assim, eu Certo, é sempre isso vou aí. fazer. Toda história tem que ter um início. Tem que ter um Início, início. meio, né? E até chegar ao Exato. final. Pessoal, vocês que chegaram agora, manda esse aviãozinho para 5 pessoas que vocês amam, que precisam ouvir. Casais, tá Isso. bom? Casais. Casais, aperta esse coraçãozinho aí para mais pessoas poderem receber isso aqui. Pastora, a minha primeira pergunta é o seguinte: ensinamentos de pai e mãe, valores. O que mais te marcou na tua infância, certo? E que você traz hoje? Como é que é? Bom, o que mais marcou na minha infância da história de vida dos meus pais é que eles foram um casal que tinha uma harmonia muito grande, era um casal que realmente se amavam, né? Passaram por várias adversidades. Eu aprendi com o meu pai e com a minha mãe a vivenciar o amor, a ser autêntico nessa área do amor, a ter um coração bondoso, sincero, íntegro, né? E um coração pronto para servir. Eu Uau. sempre vi isso na vida dos meus pais, porque eu, como filha de pastor, eu nasci em Minas Gerais, Carangola, e meu pai foi pastor lá há 11 anos. Ele começou a pastorear em Minas Gerais. Depois é que ele veio para o Rio de Janeiro e foi pastor da nossa igreja, né? Durante 58 anos. Então, ele se converteu com 21 anos, 22, com 27 ele se tornou um pastor. Minha mãe casou, tinha 16 anos, né? Era, bem dizer, uma menina, mas ela dizia, minha filha, eu entendi o meu propósito. Isso aqui é lindo quando o ser humano entende o propósito dele, né? Então, ela disse, eu entendi o propósito que Deus tinha para a minha vida, do seu pai, e me coloquei nas mãos de Deus, né? E fui dentro desse propósito, acreditando nas promessas de Deus. E o que norteou a nossa vida foi o amor, a lealdade, o respeito, a sinceridade, a cumplicidade. Então, isso era muito bonito, sabe? Na minha família, entre o meu pai e minha mãe. Minha mãe teve 11 filhos. Você já pensou naquela época? Nossa! Criar 11 filhos? Hoje a gente tem um, dois, já fica... Já viu como era? Então, eu tenho 6 irmãos, né? São 6 homens lá em casa e 5 mulheres. E eu sou a quinta filha, né? Então, sou bem dizer, quase aquela filha do meio, né? Nossa! Sou a quinta filha. E quando meu pai foi ser pastor, foi em Minas 11 anos, depois nós viemos para o Rio de Janeiro. E sempre moramos do lado da igreja, na casa pastoral. Então, sente o drama, né? Moramos sempre na casa pastoral. Então, minha casa sempre tinha gente, missionários, né? Sempre pessoas chegando e saindo. E eu sempre via minha mãe servindo com amor essas pessoas, porque eu aprendi, a minha mãe foi uma grande líder. Quanto maior for a nossa liderança, maior será o serviço que nós vamos prestar para as pessoas, né? A gente conhece um líder pelo seu estilo de servir as pessoas. Então, é muito interessante. Quanto mais pessoas você quiser liderar, se prepare para servir. Porque liderar é servir. Porque as pessoas pensam que liderar é mandar, né? Olha só. Liderar é delegar, não ficar mandando. Quem manda é chefe.
né? Quem lidera, não. Quem lidera, delega. Se a pessoa quiser fazer, vai fazer. Se não fizer, o líder vai ver. Aquele ali, vou descartar. Né? Então, é muito interessante que eu aprendi isso com a minha mãe. Porque a minha mãe foi uma grande líder. Ela soube administrar a sua casa, né? E as pessoas que chegavam, elas começavam a delegar. Ó, chegou na minha casa, vai me ajudar também. Vai fazer alguma coisa. Isso Caramba. era muito interessante. E nós, como filhas, ela delegava cada uma para uma área, né? Então, olha a área que eu caí. Eu caí lá em casa, eu cuidava da casa, eu arrumava a casa. Já pensou uma casa com 10 irmãos, sempre chegando gente? Então, eu cresci aprendendo a cuidar de casa. Por isso, eu acho que eu amo tanto família e amo arrumar a casa dos outros, né? A casa emocional, a casa espiritual, a casa física, né? Então, cada uma irmã minha é empresária, é lá da Central Gospel, a Elba, né? Da área administrativa. Tá? E uma coisa que eu acho bonito no meu pai, que como pastor, ele trouxe a visão para gente que a gente não era para ficar, sabe, sugando a igreja o tempo. Cada um aqui vai trabalhar, vocês vão crescer, vão estudar, vão ser um profissional, para não ser pesado a igreja. Então, minhas irmãs, 18 anos, íamos trabalhar no banco. Eu trabalhei numa caderneta de poupança durante 12 anos, né? Então, é muito interessante que nós aprendemos o valor do trabalho, o valor de você conquistar as coisas. Isso eu aprendi dentro da minha casa, né? Meu pai falava, né? Que mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Quem não trabalha, bom é que não coma. Então, meu pai entendia de propósito, né? Do ser humano produzir, sabe? Não ficar dependente dele. Ele nos criou mesmo para crescer, para produzir. E eu aprendi isso dentro da minha casa e acho bonito. E a minha mãe na área da organização, era aquela mulher que manter uma casa com 11 filhos, você ter a noção de você fazer comida, de repente, era para 12, daqui a pouco chegava mais 10, era para 22. Outra coisa que eu vi dentro da minha casa, que eu aprendi muito, ver milagre. Milagre de aumentar o arroz, aumentar o feijão, aumentar a carne assada. Eu vi a multiplicação. Interessante que eu comento isso, né? Com algumas amigas, com algumas mulheres que eu falo. A mulher, né? Ela tem esse poder de dar um jeitinho. Chegou mais um, aumenta o café, aumenta o arroz. Eu vi esse poder. A mulher tem as mãos para multiplicar. Isso é muito interessante. Quando ela tem uma sabedoria divina, quando ela tem, sabe, uma sensibilidade para perceber as coisas. Então, como é interessante, eu vi muitas vezes a minha mãe, sabe, multiplicando lá aquele arroz, incrementava com alguma coisa, aquela carne assada, aquele pastel que ela fazia. Então, isso é muito interessante. E eu acho lindo, por isso que a Bíblia diz, você falou uma coisa interessante, ô Ricardo, que na Bíblia tem os 4 conhecimentos. A Bíblia é nosso manual de comportamento. Conhecimento teológico, conhecimento científico, conhecimento filosófico e o conhecimento do senso comum. Está na Bíblia. Né? Então, quando a Bíblia diz em Provérbios 14:1, eu sei que tem mulher que fica zangada quando a Bíblia fala isso. Toda mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. É algo forte para a gente que é mulher, né? Mas é muito interessante porque eu tenho certeza que a Bíblia fala isso porque Deus capacitou a mulher com uma capacidade emocional muito grande e com uma intuição que o homem não tem. É por isso que a mulher veio para complementar o homem, sabe? Os dois juntos podem fazer muita coisa nesse mundo, sabe? O homem sozinho realiza, a mulher sozinha realiza, mas quando os dois estão juntos, a realização é muito maior. E é por isso que a gente tem visto, sabe, Ricardo? E eu fico feliz quando eu vejo você mostrando seu casamento, seus filhos. A gente tem visto como o inimigo tem tentado destruir o casal, destruir a família. Porque é um projeto de Deus. Deus é o arquiteto do casamento, da família, né? Por isso que o inimigo odeia, sabe, o casal, porque esse complemento é fenomenal na Terra. E eu tenho certeza que, como você tem feito aí, a pastora Marinês, e a gente aqui também, e outros pastores e igrejas e pessoas que estão trabalhando, sabe, como coach, abençoando famílias, eu tenho certeza que se nós incentivarmos as famílias a priorizarem Deus, nós vamos levantar um padrão de famílias, sabe, saudáveis no Brasil. E esse é o meu desejo, sabe? Então, quando eu estou vendo você entrevistando pessoas, trabalhando, focos, porque tudo começa numa família. A gente sabe que a base para o ser humano ser saudável
não perfeito, mas saudável, porque não tem ninguém perfeito, é a família. E se nós tivermos famílias saudáveis, nós vamos ter no Brasil um padrão, olha, excelente. O Brasil vai chegar a ser primeiro mundo em nome de Jesus. E falando em liderança, não sei se vocês perceberam aqui, gente, vocês não sei se vocês perceberam, né? Ela já pegou, no início, ela já pegou e falou assim, não, liderança. E geralmente, né, o homem ele fala, não, é lá, é ali. E ela vê, e a pastora veio aqui com uma delicadeza e falou assim, liderança, mas liderança aqui em casa, liderança nesse aspecto, liderança aqui. Fala mais. É porque liderar é servir com o seu exemplo, né? O líder tem que ser exemplo. Então, eu vi a minha mãe. Hoje eu entendo o segredo de ser submissa ao meu marido, de amar meu marido, de respeitar meu marido, de motivar meu marido, porque eu tive um exemplo dentro de casa. Eu vi isso, sabe? Nas atitudes, ela nem precisava falar. Porque é por isso que a gente diz, o líder, o seu exemplo vai falar mais alto. Né? Isso é muito importante, principalmente quem é pai e quem é mãe. A sua liderança dentro de casa, a sua maneira de agir, de falar, de se comportar, vai ensinar, sabe, os seus filhos, as pessoas que estão à sua volta. Então, eu aprendi isso dentro da minha casa, olhando o relacionamento do meu pai e da minha mãe, como eles se relacionavam entre si, como eles se relacionavam com a gente. Isso é muito importante. Então, não adianta, se nós queremos líderes hoje, homens e mulheres que liderem, né, com caráter, com autenticidade, com verdade, vai começar essa liderança dentro de casa. Nós estamos vendo aí, infelizmente, a nossa política, tanta gente, né, que mau caratismo, que desejo de uma obsessão por tantas coisas, uma ganância anormal, doentia. Mas você vai ver a história de vida, porque você falou aí, tudo tem uma história, né? Então, a gente tem que ver a nossa história e a gente tem que mudar hoje, sabe? Alguns padrões que estão errados dentro da família, né? Essa coisa da gente aprender a liderar com verdade, com sinceridade e ensinar com as nossas atitudes. Então, o líder, o seu estilo de vida vai ensinar, pode ter certeza. E isso a gente precisa, sim, a começar dentro da nossa casa. Eu tive esse privilégio. Eu agradeço a Deus. Eu não vou te dizer que eu nasci num lar evangélico, né? Aí algumas pessoas podem dizer assim, Lisete, você foi privilegiada, você foi feliz porque nasceu num lar evangélico. Sim, eu tive um privilégio. Mas também, mesmo dentro de um lar evangélico, convivendo ao lado de igreja, eu passei por adversidades, meus pais passaram por momentos difíceis, porque ninguém está imune a problemas, não é verdade? Né? Uau. Mas o grande segredo que eu quero dizer é que todas as famílias passam por problemas, mas quando a gente segue o que a Bíblia diz, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, independente das adversidades que a gente atravesse na nossa trajetória de vida. Quando a gente obedece aos princípios da palavra de Deus, nós somos bem-sucedidos, nós somos abençoados. Como pai, como mãe, como irmãos, como amigo. Claro, já pensou 10 filhos dentro de uma casa? A gente se desentendia muitas vezes, era briga por coisas, né? Roupa, muitas coisas por lugares na mesa, muitas coisas para sair do lugar no mesmo carro, para ir com o pai em algum lugar e não podia ir. Então, tudo isso fez parte da nossa vida. Mas, quando a gente prioriza esse princípio de servir a Deus, da obediência a Deus, uma coisa muito importante que você falou, que os pais têm que ensinar aos filhos, nessa área da liderança, a honrá-los, a obedecer. Quem não obedece pai e mãe, eu estou com pena. Porque não vai ser bem-sucedido na sua trajetória de vida. Sabe por quê? Quem não aprende a honrar, a obedecer pai e mãe, não vai desenvolver inteligência emocional. A gente aprende a desenvolver inteligência emocional dentro da nossa família. E para a inteligência emocional ser desenvolvida, a gente precisa passar por disciplina, por frustração. E uma das coisas que eu vejo hoje dentro de muitas famílias, que os pais querem fazer todas as vontades dos filhos. E muitas vezes, quando os filhos passam por frustrações na escola, né? Quando o professor chama atenção, quando o professor corrige, ele vai lá para a casa do papai, aí como o papai não está presente, né? Não pode dar a atenção que deveria, aí quer fazer todas as vontades do filho, não diz não para esse filho. Eu estou com pena dessa criança, desse filho, desse adolescente, porque ele não vai
adquirir inteligência emocional. E ele pode ser muito inteligente, mas se não tiver inteligência emocional, não para em emprego nenhum. Uau. Não vai aprender a se relacionar com ninguém. E isso é uma das coisas que eu observo nos meus atendimentos. O cara é inteligente, a mulher é inteligente, mas não passou na escola lá dos pais. Faltou. Aí vai ter que ir para uma terapia, né? Aí vai ter que fazer um tratamento com coach, vai ter que ser orientado. Porque, infelizmente, a primeira escola não ensinou a essa criança, a esse adolescente a passar por uma frustração, a ter disciplina, a ter rotina, né? Que são coisas que vai ensinar a ter um equilíbrio emocional. E o equilíbrio emocional é vital na vida do ser humano. Pastora, com a questão da liderança, tudo essa bagagem que você trouxe, qual foi o maior, um erro que você teve e foi um grande aprendizado? Qual foi o maior aprendizado que você teve com o maior erro em cima disso? Porque a gente acompanhando a história, tipo assim, tá bonito, tá lindo, né? Mas existe várias situações, como você falou no início, sobre a questão da família, a multiplicação ali do feijão, do café. Então, qual foi o maior aprendizado que a senhora teve? Você sabe que o grande erro que eu me arrependo hoje, alguma frustração que eu tenho, eu não me dediquei no curso de inglês. E hoje o inglês me faz a maior falta. Uau. Porque eu lido com pessoas muito americanas que vêm à nossa igreja, né? Eu até brinco com a Maria, e é horrível, você quer conversar, porque eu amo conversar com as pessoas. Eu sou uma pessoa que gosta de me relacionar, porque eu cresci numa família de relacionamento. Estava sempre com gente na minha casa. E tive oportunidade, joguei fora. Até dizer assim, nunca é tarde, eu estou tentando. Mas sabe que quando a gente cria um bloqueio, eu tenho o maior arrependimento. Eu poderia ter me dedicado mais a fazer um curso de inglês, a levar a sério, a levar, sabe? E não fiz isso. E me arrependo e muito mesmo, sabe? Então, eu quero incentivar vocês aí que estão nessa live, vocês que têm filhos, incentive seus filhos a estudar, mas, sabe, force, mesmo que ele não queira, force seus filhos, que é uma necessidade hoje, né? A gente sabe disso. A importância de ter uma língua a mais, né? Ah, já sabe inglês, são francês, coloque aí, porque isso é importante, que está abrindo áreas no cérebro. Então, como é importante. E também, eu vou te dizer, eu sou muito disciplinada quanto à alimentação, faço exercício físico, mas já teria começado mais cedo essa disciplina na área da saúde, né? Da saúde física, na área da alimentação. Porque hoje eu tenho 60 anos. Graças a Deus não tenho doença nenhuma, porque eu sempre fui uma menina muito, muito, muito disciplinada, né? Mas eu poderia ter começado antes, né? E às vezes a gente é nova, se acomoda, né? É aquela coisa, deixa para depois, deixa para depois. Hoje eu estou levando meu marido, né? Porque ele nunca gostou de fazer exercício físico, sempre teve resistência. Aí agora eu estou fazendo pilates. Eu falei, eu vou fazer pilates, vou fazer com você. Aí hoje eu levei ele. Ele está cheio de dor no corpo lá. Mas eu tenho falado muito, sabe, para mulheres sobre qualidade de vida. Se você quer ser um líder, você tem que ter qualidade de vida, né? Porque é muito interessante. Existem líderes doentes emocionalmente, sabe, fisicamente, porque não estão cuidando do seu corpo. Se você quer ser um bom líder, a nossa primeira prioridade é o nosso corpo. Porque é uma ferramenta muito importante, Ricardo, que a gente tem que cuidar. E eu vejo isso, vou falar agora do meio que eu vivo, o meio cristão, né? Porque o cristão, ele cuida muito assim da vida espiritual. E esquece que ele é espírito, alma e corpo. E o líder tem que entender que ele é um ser tricotômico. Espírito, alma e corpo. E tem que cuidar dessas três áreas, espiritual, emocional e física. Mas muitos líderes evangélicos, eles só cuidam da área espiritual, lê a Bíblia, ora, se dedica, mas esquece que esse espírito precisa de um corpo para atuar. Então, a primeira ferramenta mais importante nessa terra para o líder é o corpo. Uau. Então, ele tem que cuidar do seu corpo, porque se ele não cuidar, vai morrer antes do tempo e muitas vezes Deus não vai poder usá-lo da maneira que ele poderia ser usado. Então, é muito importante a gente entender isso. E Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que a paz de Cristo domine todo o vosso ser
e todo o vosso espírito, alma e corpo estejam saudáveis, estejam em equilíbrio diante de Deus. Então, olha que coisa interessante, está falando a paz. Né? Então, a paz, ela vai trazer esse equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual. E quem tem paz tem autocontrole, tem autodomínio, tem prazer de se cuidar. Né? Hoje a gente está vendo aí com essa pandemia o que aconteceu. Você viu que as pessoas que tinham qualidade de vida, que tinham uma imunidade alta, elas não contraíram aí o coronavírus, né? E aquelas pessoas que estavam com a imunidade baixa, muitas pessoas que tinham obesidade, que tinham hipertensão arterial, diabetes, algumas não resistiram e faleceram. Aí a gente está vendo o valor de cuidar do nosso corpo. Uau. Então, a gente sabe que a saúde começa pela boca. Então, eu falo sempre de algumas atitudes que nós, como líderes, temos que ter. Primeiro, a gente tem que aprender que nós somos seres humanos e temos que aprender a respirar. Muita gente adoece porque não cuida da sua respiração. E a gente agora sabe o poder da respiração, né? A pessoa ficou sem ar, que coisa terrível, né? E muitas pessoas estressadas, né, adoecem porque não sabem respirar. A respiração, a gente inspira o oxigênio e expira gás carbônico, não é? Então, como é importante, muitas vezes, você caminhar em lugares arborizados, né? Você aprender relaxamento, sabe? Essas técnicas de respiração, isso já vai... Você vai inspirar oxigênio, já vai ir para o seu cérebro, para todas as suas células. Você já está, querendo ou não, eliminando doenças no seu corpo que você não tem nem noção quando você expira o gás carbônico. Então, a respiração é vital, porque, olha só, quando Deus criou aquele homem, ele criou um boneco, não foi? O que deu vida àquele homem? Foi quando ele soprou. Uá! O fôlego de vida. Então, a respiração é o nosso fôlego de vida. Quando morre, o que perde? O fôlego de vida. A respiração. Uau. Então, as pessoas não entendem. Eu uso técnicas de relaxamento com o paciente, sabe? Que só ele, ao deitar, e ele inspirar, segurar no diafragma, contar até 10, depois ir soltando aos poucos, ele já vai aliviar muita tensão, vai ter um sono maravilhoso, sabia? Isso vai ser bom para ele. Então, a respiração, tem que cuidar da respiração, sabe? Aprender a inspirar, segurar no diafragma, soltar. Faz isso quando vai dormir e quando acorda. Faz 5 vezes, depois vai aumentando 10, sabe? Ele vai começar a trabalhar isso. Essa respiração, isso em momentos de estresse. Está no trânsito, né? Está lá nervoso, agitado, né? Está parado no sinal. Inspira, né? Aí pensa uma coisa boa, coloca uma música suave, coloca, sabe, texto, palavras de alguém falando palavras da Bíblia, um louvor. Isso aí, você não tem ideia como já imuniza essa pessoa de muitas doenças, através da respiração. A outra coisa importante para a gente, ser humano, é a nossa alimentação. O líder tem que aprender a se alimentar bem. Porque toda doença começa pela boca, está provado. A gente está morrendo porque come demais, não é verdade? Não é de fome, mas não, é porque comemos, estamos comendo, é fast food, né? É tudo rápido. E eu, hoje eu tenho 60, mas se eu pudesse, eu começaria antes. Eu falo para as minhas filhas, para os meus filhos, sabe? A importância de se cortar muita coisa, porque muita gente está adoecendo hoje por causa da má alimentação. Então, a alimentação é importante. E olha como Deus fala sobre alimentação. Paulo fala na Bíblia. Portanto, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a honra e glória do nome dele. Por que você acha que ele deu ênfase ao comer e beber? Porque são as duas necessidades mais importantes do ser humano, comida e bebida. Ninguém pode sobreviver sem comer e beber, sabe? Senão você morre. Então, olha como ele falou. Portanto, quer comais ou bebais, né? Faça com equilíbrio. Porque até nisso a gente está glorificando a Deus. Então, a glutonaria, pecado é. E quando você é glutão, você está destruindo o seu corpo, que é uma ferramenta importante que Deus quer usar nessa terra. Então, respiração, alimentação. Terceira atitude que o líder deve ter, sono, tem que dormir. Eu estou preocupada com essa geração que não dorme. Né? Lá na frente, quando tiver com 70, 80 anos, ou antes, com 60, já vai ter Alzheimer, porque não dorme. Se você não dormir, seu cérebro não descansa. Né? O sono é importante para o cérebro para limpar, tirar o lixo, organizar a mente. E é isso que as pessoas não entendem, né? Elas pensam que elas são máquinas, que elas podem trabalhar o tempo todo, não. Tem muita gente doente porque não dorme, sabia?
E o sono é vital. Deus não faz nada sem um propósito. O sono é vital. E eu falo para muitas pessoas, e no seu quarto não tenha nenhum aparelho eletrônico, não tenha televisão, computador, não. Tem que dormir sem nenhuma energia dentro do quarto, porque nós somos seres de energia. Então a gente tem que dormir, sabe? Ter esse momento de sono. 8 horas, aí cada um tem o seu estilo, mas pelo menos 7 horas. Né? Tem uns que dormem 6 horas, tá bom, tem o equilíbrio, mas outros precisam de 8 horas. Então, dormir não quer demais. Pode ter certeza, é saudável. Eu estou vendo aqui que a senhora está dando uma resposta, uma pergunta que eu ia fazer. É, Bem aqui, eu acho que assim, foi um erro, gente, um maior erro. Olha quantas respostas, quantos aprendizados e é estilo de vida dela, hoje da pastora. Pastora, sim. pegando dentro desse gancho, agora vamos pegar isso e jogar. Como manter um relacionamento emocionalmente saudável? Você cuidou do corpo, Sim, cuidou. tem. Cuidar do seu corpo. Agora, cuidar da sua alma. Olha a hierarquia ali, Uau. quando ele fala de alma. A alma é a sede dos nossos sentimentos, desejos e vontade. Né? Hum, Como isso é importante, que é outra coisa que muitas pessoas esquecem. Umas até cuidam muito bem do seu corpo e outras esquecem de cuidar da sua alma. São lindas por fora, mas estão todas doentes por dentro. E não adianta, né? Porque diz o ditado, a boca fala e que o coração está cheio. Aí você vê uma pessoa linda, maravilhosa, você vai falar com ela, ela é pessimista, negativa, rancorosa, não é verdade? Então é muito importante a gente cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa alma. E olha o que a Bíblia fala em Hebreus 12:15. Que ninguém se prive da graça de Deus. Não deixe nenhuma raiz de amargura contaminar a sua alma, o seu ser. Porque através dessa raiz você se contamina e contamina os que estão à sua volta. Então é muito importante a gente, para ter equilíbrio emocional, cuidar da nossa alma. O que eu ando pensando, o que eu ando vendo, né? O que eu ando falando, isso tudo vai interferir. Porque as portas da nossa alma é aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço e aquilo que eu falo. São as janelas para entrar na nossa alma, para contaminar a nossa alma. Então, se você quer ter, né, ser uma pessoa otimista, uma pessoa criativa, uma pessoa aberta para o novo, você tem que andar com pessoas que sejam melhores do que você, né? Isso é muito importante. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33 que as más conversações corrompem os bons costumes. E tem um ditado que diz: diz-me com quem andas, que eu vou te dizer quem você é. Então, querendo ou não, nós somos seres de relacionamento. Se você quer ter um emocional saudável, você vai ter que estar com pessoas que sejam melhores do que você. Você pode até estar com pessoas, algumas vezes, que precisam da tua ajuda, da tua orientação, mas se você quer ter uma alma saudável, me perdoe. Você tem que andar com gente que é melhor do que você, que tem experiências em áreas que vai poder te ajudar e te orientar. Isso é muito importante. Porque, olha, na vida cristã, não existe santidade se não tiver saúde emocional. A saúde emocional é vital para a gente ter uma vida de santidade. Quando a gente não tem saúde emocional, a gente muitas vezes não tem uma vida de santidade, tem uma vida de religiosidade. E eu digo com muita tristeza, muitas vezes eu atendo pessoas na igreja que são religiosas. Por quê? Porque ainda não foram curadas na alma. Alimentam traumas na sua alma. E muitas vezes, sabe, por causa dos complexos, dos traumas, para serem aceitos, eles se utilizam da igreja, né? E aí são os ativistas religiosos, que existem alguns dentro da igreja, né? E esquecem da sua casa, esquecem da sua família, porque tem necessidade de aceitação, de reconhecimento, de serem valorizados. Aquilo que faltou dentro da casa. Olha como a família é importante. Por quê? Porque é dentro da família que nós vamos formar a nossa autoestima, né? Que nós vamos formar o nosso valor. E o que o ser humano precisa dentro da família? De ser aceito, de ser amado, de se sentir pertencente. São necessidades vitais para o ser humano. E necessidade de segurança. Isso a gente tem onde? Dentro da família. Amor, aceitação, pertencimento, segurança dentro da família. E são os pais, né,
que Se dão eu não isso para a tenho, criança. se eu não Hã? tenho, qual é o resultado que a senhora mais vê quando eu não tenho isso? Aí tem um vazio emocional, a pessoa se torna dependente emocional. E aí que está o perigo. Porque a gente vê muitas pessoas, muitas mulheres que são altamente dependentes emocionais se envolverem com homens maus, perversos, né? Elas se deixam levar, né? A gente vê, cai na história de muitos homens aí, na lábia, né? Por causa dessa dependência emocional, esse vazio que fica na alma do ser humano, essa carência afetiva, né? Aí a gente vê também as compulsões que surgem por causa da carência afetiva. Compulsão por compras, né? Compulsão por roubos, compulsões por pornografia, compulsões por droga, né? Esse vazio emocional que a pessoa tem, aí que a gente tem que ter cuidado. O inimigo entra e tenta suprir com alguma carência. Aí coloca um vício. Por que é o vício? O vício na vida do ser humano é uma falta de poder, de autocontrole, que ele não tem em alguma área da sua vida. Isso é o vício. O vício, o ser humano se torna viciado numa área que ele não tem autocontrole, que ele não tem poder. Então, todo vício é uma falta de poder, é uma falta de autocontrole, que entra na área do vazio emocional que a pessoa tem. E olha como os pais têm um papel importantíssimo. Claro, eu vou dizer aqui que nós, como pais, nós não somos perfeitos, né? Meus pais não foram perfeitos. Em alguma área, né, da minha vida, eu percebi algo que faltou, mas olha como Deus é lindo. Por isso que a Bíblia diz, em Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as riquezas da sua glória, suprirá todas as nossas necessidades através de Jesus Cristo. Por isso, só Jesus nos realiza 100%. Eu falo para as pessoas, o seu cônjuge não vai te realizar 100%. Ele não vai poder suprir aquela carência que teu pai não supriu, porque ele não é seu pai, ele é seu marido. Né? Vai poder suprir a carência que a tua mãe não supriu, porque ela não é sua mãe, é sua esposa. E tem muito homem que casa com a mulher inconsciente que é que ela seja mãe, né? E não pode suprir a carência da mãe. Deixe Jesus preencher esses vazios. Filho não vai preencher as nossas carências. Quantos casais, né? Estão vivendo crises no casamento, emocionais, aí tem um filho para resolver essa crise. Eu estou com pena desse bebê, porque ele chega para dar uma solução que ele não vai poder dar. E isso é triste, quando eu atendo filhos que entendem. Eu nasci porque meu pai, minha mãe quis para suprir a carência com meu pai, estava para se separar, estava tendo problema, e aí eu tive que encher esse vazio e paguei um preço. Né? Então, não vai, filho não vai suprir. Filho é bênção, né? Filho é bênção e vem para a gente ajudá-lo a administrar durante o período, para depois ele voar e crescer, né? Até isso tem que saber liderar. Por isso que pai tem que saber liderar nessa área de filhos, porque tem pais que querem segurar o filho. Isso não é liderança. E nós, como pais, na nossa liderança, eu aprendi isso com meu pai. Meu pai falou, vocês vão ser melhores do que eu, vocês vão voar mais alto, porque eu não tive a oportunidade que vocês têm, né? Eu nasci em Baltazar, eu não tive tanto estudo, mas vocês vão ser melhor. E hoje eu digo para os meus filhos também, vocês têm tudo para ser melhor do que nós. Incentivo, vocês serão melhores. Né? Em nome de, claro, essa palavra profética é muito importante. Tá? Quando a gente profetiza para os filhos, seja para os filhos, para quem quer que seja, a gente está autorizando a prosperar. Profetizar quer dizer isso, autorizar a prosperar. Por isso que Satanás não quer que a gente profetize, abra a boca para profetizar bênçãos. Porque quando a gente está profetizando, né, seja para alguém, para algo, a gente está autorizando aquilo a fluir, a prosperar. Isso é muito importante. Eu assisti uma senhora falando da palavra, pastora, sobre o poder da palavra, falou mais no início, de novo, referiu sobre o ambiente, o que, que ela gera, sobre o que, que eu estou vendo. E eu assisti uma entrevista da senhora, que a senhora fez uma profecia. Aos 13 anos, você Sim. fez uma oração. Foi, escrevi aos 13 anos. Olha, eu e o Silas fomos criados na igreja, né? E nós começamos a namorar muito cedo, eu tinha 13, 14. Mas antes de namorar o Silas, né? Quer dizer, a gente, 12 anos, né? Menininha, já ficava assim paquerando, olhando. E a minha professora da escola dominical, a Marisa, olha como a gente marca as pessoas, né? E essa professora me marcou muito, porque foi essa professora que me incentivou a gostar de esporte. Porque olha que coisa interessante. Nós, domingos, nos reuníamos na igreja à tarde e a gente ia evangelizar, mas
A gente evangelizava e depois a gente era numa praça, ela levava a gente para jogar basquete, porque ela jogava basquete, né? Isso eu tenho 60, 45 anos atrás, né? É muito interessante. Ela levava a gente lá para jogar basquete e ela falou uma vez para a gente, olha, escreva, tem um caderno lá, escreva os sonhos de vocês, o que vocês querem. E lá eu escrevi. Né? Eu quero um homem de Deus que me valorize, que seja bênção. Né? Porque desde os 13 anos eu tinha vontade de ser missionária. Eu fiquei apaixonada quando eu ouvi a história dos índios. Queria ser missionária no meio dos índios. Aí eu escrevi isso. Aí, quando foi com 13, o Silas já conhecia, já paquerava, nós começamos a namorar. Então, eu creio no poder da palavra, no poder da escrita, você escrever, você colocar teus sonhos aí no teu quarto. Eu sempre trabalhei, sabe, na minha casa, colocando textos da Bíblia no guarda-roupa das minhas filhas, na geladeira, sabe? Sempre gostei e incentivo. Ainda outro dia, eu atendendo uma paciente, que eu não atendo mais em terapia, eu faço aconselhamento hoje na igreja, né? Que eu não tenho mais tempo de fazer terapia, de atendimento psicoterápico. Mas ela me trouxe o caderno, ela me trouxe, Elisete, aqui, olha, eu trouxe o caderno de sonho. Essa menina não podia ter filhos, sabe? E a gente começou a orar, eu falei, coloca aí a casa que você quer, como você quer. Ela passou por uma crise com o marido, aí não estava tendo filhos. Agora, há uns 3 meses atrás, ela me mandou, Elisete, olha essa foto. Elisete, eu estou morando na casa que eu fiz o desenho, e eu estou grávida. Você não tem noção como eu estou feliz. E estou vivendo bem novamente com meu marido. Eu falei, gente, que coisa linda. Olha, esse negócio de você escrever, de você falar, de você ver, isso é verdade, gente. Isso é realidade. Né? Porque a fé, quando você usa a fé, você usa a sua imaginação. Você já se vê aqui. E é isso que muito crente não entende, sabia? Porque a gente vê isso na Bíblia, quando Deus fez Abraão ver o que ele seria. Abraão, olhe as estrelas do céu, sabe? Você vai ter essa multidão de filhos. Abraão, olha a areia do mar. Ele vendo aquilo, ele acreditou, ele confiou. Isso é muito interessante, sabe? Esse poder da visão que Deus nos deu e é através da imaginação. E a fé é isso. A fé é ver o invisível, crer no incrível e receber o impossível. É o que está lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se não veem. Né? Olha, a fé é o firme fundamento. Você tem fundamento, vai acontecer. E a convicção. O que é a convicção? A convicção é o que vai me motivar a agir. Sabe? Tem até pessoas que acreditam, têm fé, mas não colocam a convicção, porque é a convicção que me leva para a ação. E não existe fé sem ação. Né? A fé tem que gerar convicção. Você vai começar a motivar seu corpo, sua mente, sabe? A falar, a atrair pessoas. Porque eu creio sim, sabe? No poder das palavras, no poder da fé e no poder da atração. Eu creio na lei da atração, sabe? Quem tem Deus acredita sim nesse poder da atração. De você falar, de você declarar, de trazer à existência aquilo que não existe. Você tem que falar. E as pessoas têm vergonha de falar dos seus sonhos. É muito engraçado o ser humano, né? Eu acho bonito que a Bíblia não esconde. José não teve vergonha de falar dos seus sonhos. Até passou um sufoco porque falou para os sonhos. E é verdade, tem gente que vai debochar, tem gente que não vai acreditar, mas não importa. Tem gente que vai tentar impedir teus sonhos, vai, para embarrear os invejosos, né? Aqueles que estão ali. Mas vamos pegar, vamos mais profundo, vamos aproveitar essa parte dos sonhos e todo início, no início, relacionamento, a senhora é esposa de um pastor que tem uma voz muito ativa. sim. E eu ouvi isso, de que você suportou toda essa carga emocional. Como é suportar essa carga emocional? Porque assim, nós temos muitos casais que houve uma situação financeira, não, era aquilo ali. Então, pela sua experiência, como é suportar? O que você poderia falar para as mulheres? Ou então, para os tudo é um homens, processo. para os homens também. Tudo na vida é um processo, né? Então, foi um processo. Eu aprendi
Já Deus me burilou numa família com muitos irmãos, né? Com muitas situações, vivendo pela fé, vendo muitas coisas dentro da minha casa. Eu vivi por fé o tempo todo, né? Meu pai foi um homem pastor, ganhava muito pouco da igreja. Então, como eu te falei, eu vi multiplicar muitas coisas. Eu vi meu pai ser um homem muito econômico, muito organizado. E eu fui crescendo em fé, aprendendo a confiar em Deus, a acreditar que quando a gente tem uma aliança com Deus, Deus está no controle. Então, quando eu casei com o Silas, né? Eu trabalhava e em algumas fases da minha vida, em alguns anos, quando o Silas deixou tudo, eu sustentei a casa. Então, eu fui crescendo em fé, em coragem e ousadia. E chegou uma época que ele falou, Zete, você também vai sair do emprego, nós vamos viver pela fé. Vou te dizer, foi fácil? Não. Eu tive medo, tive insegurança, mas aí é muito importante quando a gente tem uma aliança com Deus e crê nas promessas de Deus, né? E quando o Silas começou a pregar e a ser uma pessoa que eu fui vendo, que ele era um cara polêmico, né? Que ele é um cara que entrava em situações que geravam muita polêmica, porque ele atuava tanto no mundo espiritual como no mundo secular também, porque eu sei que Deus levantou ele para isso, eu tive que entender. Eu passei alguns sufocos realmente, e teve uma época até que eu trabalhava atendendo, né? E durante o estresse que eu vivi com ele, de tensões, de muitas coisas que aconteciam no mundo espiritual, eu até adoeci. E foi quando eu adoeci, né, que eu tive 3 surtos psicóticos, que eu tive, o Espírito Santo me parou, porque eu estava também junto com ele, os dois, imagina, sabe? Aí eu entendi que o Espírito Santo me falou, agora é hora de você parar, não vai atender mais, você vai agora, porque eu estou botando teu marido numa outra esfera. E eu vou precisar da tua estrutura emocional e espiritual para estar ao lado dele. Aí eu tive que... Porque foi aí que eu parei, porque eu gostava tanto de atender que ele já falava antes, para, eu preciso de você do meu lado. E eu não parava. Aí, sabe? E foram assim, essa crise sabe, da doença, para mim, foi algo maravilhoso, porque Deus falou comigo, Deus me mostrou tantas coisas. Então, eu quero até dizer para alguém que está vivenciando uma crise aí, que Deus, né, uma doença, não sei, uma crise financeira. Olha, fale com Deus, confie em Deus, que isso vai te trazer muito crescimento, vai te trazer maturidade emocional e espiritual. Foi o que me trouxe. E eu entendi que agora eu teria que estar ao lado dele, mais direcionada, para ter equilíbrio, para me fortalecer e fortalecer ele. Porque eu, bem dizer, sou a retaguarda dele, né? Porque realmente não é fácil. Os embates que ele enfrenta, as coisas... Aí, quando ele chega em casa, tem que ter alguém que tenha uma base, né? Uma estrutura. Então, a gente tem que entender esse segredo. E, claro, teve momentos que eu ficava, eles no debate, e ele lá, muitas vezes, sabe, em Brasília, falando, e eu em casa, Senhor, tem misericórdia, orando e clamando. E fui crescendo em fé. Hoje, vou te dizer, essas coisas que ele entra, eu fico tranquila, porque você entende quando é vontade de Deus, quando Deus está no controle. Ainda outro dia teve uma polêmica em alguma coisa, né, de justiça, de juiz. Aí uma irmã, Elisete, você não está com medo? Meu Deus, o seu marido vai ser preso. Eu falei, minha filha, eu estou tranquila. Eu aprendi a confiar em Deus e entender o propósito. Isso é muito lindo, sabe, Ricardo? Que as pessoas que estejam assistindo essa live entendam o propósito de Deus na sua vida. E eu entendi. Não é porque Deus tem propósito que a gente não vai ter problema. Você tem propósito? Vai enfrentar problemas. Mas pode ter certeza, você tem a proteção de Deus e você vai ter a provisão de Deus diária na sua vida. Porque é isso que a gente vê. Deus tinha um propósito com José. Teve problema? Sim, vai para a cadeia, mas teve a provisão e na hora certa teve a promoção. Então, guarde isso. Você tem um propósito. Esse propósito você vai passar por problema com pessoas, com relacionamentos. Mas você vai ter a provisão diária de Deus em todas as áreas da sua vida. E você vai ter a proteção de Deus todos os dias. E na hora certa você vai ter a promoção. Você vai chegar no lugar que Deus quer. Então, guarde esses 5 P's. Propósito, problema, provisão, proteção e promoção. São os P's que Deus tem para a gente. Pastora Elisete, gostaria que a senhora pudesse ensinar, fazer um ajuste de como falar com Deus. Por quê? Há tempos atrás, eu fiz um vídeo e eu estava emocionalmente muito abalado. E foi muito forte. E a minha pastora Marinês, ela me chamou a atenção. E que isso afetaria o lado espiritual.
a forma como eu falei, né? A Aham. forma como eu falei. Então, eu tive que repreender, tive que liberar, tive que Isso tirar aí. tudo isso. Então, Uhum. assim, eu gostaria que a senhora pudesse passar o como. Por quê? Uhum. Como eu falei com o pastor Silas, eu pedi que ele me ensinasse a orar. Quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, vi que a minha oração precisava ser ajustada. Não é que existe Sim. a maneira, mas às vezes eu posso estar orando de uma maneira em que eu estou mais me destruindo com a palavra, me Isso mantendo aí. vítima, do que realmente o que eu desejo. Como? Uhum. Olha que coisa interessante. Quando a gente está orando, a gente está trazendo o céu para a terra. É por isso que o inimigo faz de tudo para a gente não orar. Porque quando eu oro, eu estou trazendo o céu, a grandeza do céu, sabe? A hierarquia do céu, a harmonia que existe no céu para a terra. Então há uma batalha quando a gente está orando. Você sabe disso, né? Que muitas Uau. vezes o inimigo interfere no nosso emocional, na nossa mente. E a oração é algo tão lindo, porque a oração o tempo todo, por isso que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E o que é orar? Porque as pessoas, quando pensam que quando vai orar, precisa, né, se arrumar e tal, porque vai falar com alguém. Não, orar é falar com Deus. A fala é o único meio que nós temos para falar com Deus, é através da fala, que é através da oração. Então, assim como a gente está conversando, você pode falar com Deus. Claro, você ora na igreja, você ora, no seu trabalho, está lá em espírito, tá ligado? Mas você precisa ter a sua intimidade com Deus. E como é que eu adquiro intimidade com alguém? É conversando, não é? O casal, quanto mais conversa, mais intimidade tem. Um conhece o outro, vai falando o que gosta, o que não gosta, não é verdade? Aquilo que motiva. A mesma coisa é com Deus. Eu só posso criar intimidade com Deus é falando com Ele, através da oração. Então, a oração é você conquistar essa intimidade. Quanto mais você falar com Ele, né? Cada um tem. Eu tenho uma mania, eu mando beijo para ele. Papai, eu te amo. Eu chamo ele de papai, porque ele é meu papai mesmo, né? Ele é o Aba, ele é o paizinho, né? Então, olha que coisa interessante. Quando os filhos não têm intimidade com os pais, eles vão ter dificuldade de falar com Deus. Porque inconsciente, eles fazem essa transferência do pai terreno para o pai do céu. Então, olha vocês, homens, como pais, vocês são importantes, né? De beijar o filho, abraçar o filho, falar, vem com o papai, papai te ama. Porque, querendo ou não, a gente faz essa transferência da figura do pai para Deus. Mas não importa se você não teve um pai presente, você hoje tem um pai do céu que está presente, ele quer te ouvir. E olha, quantas pessoas são curadas através da oração, da fala, porque o trauma se alimenta do silêncio. E quando você fala, já se abre para cura. Porque muitas pessoas vão para terapia, elas são curadas porque elas estão falando. E ao falar, elas organizam o pensamento. Então, olha como a oração é importante. Porque quando eu Uau. estou orando, eu estou falando. Eu começo a falar, eu começo a organizar minhas ideias. Sabe? E quando eu falo, então, daquilo que está me angustiando, das tristezas, aquilo já vai começar a me curar. Então, olha, a oração tem um poder tremendo. É por isso que Satanás faz tudo para a gente não orar. E quando a gente está orando, muitas vezes vem tanta coisa na cabeça, não importa. Vá falando. Vai falando aquilo que vier ao seu coração. Vai falando. Você vê quando você se levanta do lugar, quando você está lá no seu cantinho orando, você sai outra pessoa. Então, a oração é importante, mas é bom você ter um lugar de oração, né? Um quarto de oração, um cantinho que seja na sua casa. E eu falo para muitas pessoas assim, na nossa casa a gente tem lugar para tudo, né? Para geladeira, para televisão, para cama, não é? Mas é o seu lugar de oração. Isso é muito importante, Ricardo. Nós temos que ter o nosso lugar, sabe? Do nosso encontro com Deus ali, aquele momento. Por exemplo, eu amo orar, eu moro num condomínio aqui, num lugar que é muito arborizado. Eu amo orar na natureza, porque eu sinto realmente a presença de Deus, sabe? E você fica mais sensível, sabe? É incrível, porque você se desliga de muita coisa. Então, se você não tem esse ambiente, eu vou te dar uma dica. Coloca aí, sabe, um visual bonito aí, alguma coisa que você possa orar orar e olhar se você quiser, isso vai te relaxar, isso vai te levar à presença de Deus, isso é muito, e você vai ser sensível à voz de Deus. Deus vai falar com você, sabe? Pode ter certeza. E também quando você orar, aprenda a ficar momentos em silêncio, porque as pessoas até falam, mas espera aí. Orar também é ficar muitas vezes em silêncio. E aí você vai ser sensível ao Espírito Santo. Você vai aguçar essa área espiritual de ser sensível à voz do Espírito Santo.
Isso é muito importante. E às vezes tem pessoas que querem orar com outras pessoas o tempo todo, mas não oram sozinhas. Você tem que ter seus momentos de oração sozinhas. Isso é muito importante para você crescer nessa área da intimidade com Deus. E tem coisas que eu não falo nem para o meu marido, eu só falo para Deus. Tem segredos que é eu e Deus. Deus quer ser seu melhor amigo, e Ele é. Seu melhor amigo. Olha, eu brinco com algumas mulheres assim. Olha, gente, as mulheres falam, meu marido não me escuta, Elisete. Meu marido não tem paciência. Eu falo para você, tem um marido que está o tempo todo querendo te ouvir e você está falando muito pouco com ele. Ele nunca vai dizer assim, pare de falar. Quem é? É Deus. Ele está o tempo todo lá. Pode falar que ele está o tempo todo te ouvindo. Você vai ver. Isso é muito interessante. Então, a oração é algo vital na vida do ser humano, sabe? Porque é através da oração que eu falo com Deus. Quanto mais eu falar com ele, mais intimidade eu vou ter. Mais eu vou conhecer. E ler a palavra, é lógico também, né? Porque ele fala também através da palavra com a gente. Então, eu não sei o que orar, Elisete. Não sabe o que orar? Ore a palavra. Ore o salmo. Eu estava aqui lendo o Salmo 16. Gente, que salmo lindo! Aí o versículo 5 diz assim: Tu, ó Senhor Deus, és tudo que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás. Como são maravilhosas. Eu louvo a Deus o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro. E durante a noite, a minha consciência me avisa. Gente, isso é maravilhoso. Às vezes liga para todo mundo. Liga para a melhor amiga, liga para a mãe, liga para o pai, fica se lamuriando. Liga para Deus. Fala com ele, fala com Jesus. E ore a palavra. Não sabe o que orar? Olha, o diabo odeia que a gente ore essa palavra. Ore a palavra. Não, comece a orar. Anda na sua casa orando a palavra. Anda, vai lá no quarto dos seus filhos, vai lá no quarto do seu marido, vai no quarto lá com o marido, com as coisas. Ora a palavra, e você vai ver. Os milagres vão começar a acontecer e você vai se tornar sensível à voz de Deus. E pode ter certeza, Ricardo, Deus privilegiou a mulher, sabe o quê? Com sexto sentido. A mulher tem um sexto sentido, um radar. Porque quem descobriu o inimigo foi a bendita da Eva, foi a mulher, meu filho. A mulher percebeu aquela fruta lá. Então, o inimigo odeia a mulher, porque ele sabe que a mulher tem uma percepção muito grande. E é sensível, sim, é mais sensível. Então, desenvolva essa sensibilidade. Ore, fale com Deus e você vai ver. Deus vai falar ao seu coração, Deus vai te revelar coisas, Deus vai te mostrar coisas. E, pastor, o exemplo começa de cedo, né? Esse aqui é do Lorenzo. Ai, que lindo. Com 4 meses, aí em 3, 4 meses ainda aqui estamos lendo para ele enquanto ele está mamando ou está no colo. Isso é muito bom. Pode pastor, fazer eu acho que nós temos uns 3, 4 minutos. Eu vou fazer uma última parte aqui e vou deixar com a senhora para finalizar. Tá bom. Eu ouvi, quando eu estava estudando, pesquisando, 2 coisas da boca do pastor Silas, né? Uma, admirável reconhecimento dele, que a senhora teve mais acertos que ele, e outra, que a senhora nunca jogou na cara dele os erros dele, as falhas que ele teve. Isso é muito importante. Eu acho que a gente pode a mulher tem que ser uma força motivadora para o marido, né? É muito interessante. A Bíblia fala lá, a mulher de Provérbios 31. Que lindo que essa mulher é anônima, não tem nome. Então pode ser você que está aí assistindo. Que às vezes as pessoas ficam escolhendo o nome da Bíblia e Deus... Para mim, a mulher mais importante da Bíblia é essa mulher. Ela é anônima, a mulher virtuosa. Ela tem todas as qualidades, né? Uma mulher que era ativa espiritualmente, emocionalmente, era empreendedora, né? Foi uma boa mãe, foi uma boa doadora. E aí o capítulo 31, o versículo 11, diz que o coração do seu marido confia nela. Ela era uma mulher segura. Era uma mulher que tinha convicção de que Deus estava no controle da vida dela. E o versículo 12 diz assim, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Então, eu sempre acreditei nas promessas de Deus, né? E sempre meu marido foi um homem muito empreendedor. Sabe, sabe, aquele cara que quer crescer, esforçado, e aquilo, não só pensando nele, na gente, mas no ser humano, nas pessoas. Ele mesmo falou, todos os nossos sonhos passam por pessoas. Então, quando eu, na época, até investi nele, né? Tive que pagar algumas coisas que eu pegava empréstimo, eu trabalhava, né? Mas eu ficava assim, Jesus me dá graça, tinha dias realmente que eu tinha, mas eu falava, não. E eu também, vou te dizer, eu tive uma boa base, a minha mãe.
A minha Amém. mãe foi uma mulher muito sábia, né? A minha mãe tinha uma mansidão. O que que é mansidão? Controle do poder. Pastora, É nós temos uma 40 aliança. segundos Ai, e eu Jesus. vou deixar a senhora com esses últimos 30 segundos para poder finalizar. Eu só tenho que te lhe Tá. agradecer por tudo, Prazer foi meu. por essa história imensa. E, pessoal, sigam ela. Busquem os Amém. vídeos no YouTube, que tudo que eu estou conversando com ela aqui, você pode pegar em qualquer vídeo que está conectando. Pastora, 20 segundos. Amém. Eu quero abençoar todos que estão aqui nessa live e deixar um texto profético, Jeremias 29:11. Eu, Senhor, sei os caminhos que tenho preparado para vocês, caminhos de paz e não de mal, para lhes dar uma esperança e um futuro. Deus vai realizar os desejos, os sonhos do coração de vocês. O segredo, sejam fiéis a essa